Olá, quem compra online no Brasil já percebeu, né? O e-commerce não para de avançar. As projeções indicam números enormes, tipo um faturamento que pode passar dos 220 bilhões de reais até 2025. Isso segundo a ABECOM. E lá fora, o mercado global também impressiona, podendo chegar perto de 5 trilhões de dólares. É muita coisa acontecendo. Sem dúvida. E o interessante, assim, é pensar que por trás daquela simplicidade de clicar e comprar, existe uma infraestrutura complexa, sabe? Quase invisível para o consumidor final. Uma engenharia escondida, né? Exato. Uma mistura de tecnologia de ponta, mecanismos de segurança cada vez mais sofisticados e, claro, um conjunto de regras e leis que tentam organizar tudo isso. Exatamente. E é justamente nessa infraestrutura que a gente vai focar hoje. Queremos entender melhor como funcionam os pagamentos no e-commerce brasileiro, quais os desafios de segurança que as empresas enfrentam e como o cenário legal impacta tudo isso. É uma exploração baseada, né, nas informações e pesquisas que a gente reuniu sobre o tema. É uma conversa fundamental porque, olha, a etapa do pagamento é um momento decisivo. Uma falha ali pode colocar tudo a perder. Hum, Não é à toa que as taxas de abandono de carrinhos são tão altas globalmente, né? Beirando 70%, como aponta o Weimard Institute. É um número que assusta qualquer lojista. 70%? É um número brutal mesmo. Mostra o quanto uma experiência de checkout ruim, Exato. ou a falta de uma opção de pagamento que a pessoa quer, pode custar caro. E imagino que as opções variam bastante pelo mundo, né? Varia muito, né? Tipo, um exemplo que sempre chama atenção é a China. As fontes, como os relatórios da ACIP, mostram um domínio quase absoluto das carteiras digitais. As e-wallets, tipo o Alipay e o WeChat Pay. Ah, sim. O ponto-chave ali não é só a tecnologia em si, mas como elas se integraram à vida cotidiana, sabe? Funcionando quase como uma infraestrutura padrão para tudo: social, comercial, financeiro. É, uma integração que aqui no Ocidente, bom, ainda parece distante em muitos aspectos. A gente vê uma variedade maior de métodos por aqui e em outros mercados, certo? Sim, fora da China, o cenário costuma ser mais fragmentado. Temos os processadores de cartão de crédito e débito que ainda são muito fortes. O clássico. Isso, as carteiras móveis como Apple Pay e Google Pay ganhando terreno, e também modelos como o Compre Agora, Pague Depois, o chamado BNPL. BNPL. Buy Now, Pay Later. Exato. Que permite parcela a compra sem necessariamente usar um cartão de crédito tradicional, como detalhado pela Shopify. Esse BNPL parece interessante, uma alternativa a mais. Mas, no fim das contas, o que realmente importa para o e-commerce funcionar, seja aqui ou na China, Olha, a lição principal, independentemente do país, é oferecer métodos de pagamento que sejam relevantes, convenientes e, acima de tudo, seguros para o público local. A confiança é a base de tudo no ambiente digital. Sem ela, a compra simplesmente não acontece, não importa quão boa seja a oferta, né? falando em confiança, isso nos leva direto a um ponto crítico, especialmente aqui no Brasil, a segurança e a prevenção à fraude. As notícias não costumam ser boas para a gente nesse quesito, infelizmente. Pois é, os dados são preocupantes. O Brasil figura consistentemente entre os países com maior risco e maior número de tentativas de fraude no e-commerce na América Latina. Sempre na liderança ruim. É. Uma pesquisa da ClearSale, citada pela Thais Bertoncini em um de seus artigos, confirma essa liderança negativa. E isso gera um duplo prejuízo: o financeiro, pelas perdas diretas, e o de reputação, que afasta clientes. E não estamos falando de golpe simples, imagino. A sofisticação deve aumentar junto com o volume de compras, né? Exatamente. As fraudes evoluíram muito, vão desde o roubo de identidade e a clonagem de cartões até ataques de phishing muito direcionados, exploração de vulnerabilidades em sistemas. A ClearSale detalha bem essa complexidade crescente. Por isso, a segurança precisa ser pensada em múltiplas camadas. Entendi. E, bom, quais seriam essas camadas essenciais que as fontes apontam como cruciais para um e-commerce hoje? Olha, começa com o básico, que hoje é quase higiene digital, né? O certificado SSL.
O cadeadinho ali no navegador. Isso, aquele HTTPS que garante a criptografia dos dados entre o cliente e a loja. A ClearSale menciona isso como ponto de partida obrigatório. Mas só isso não basta, claro. Não mesmo. A gestão de senhas, exigir senhas fortes, incentivar a troca periódica continua sendo importante. Mas só senha hoje em dia parece pouco, né? É pouco. Por isso, a autenticação multifatorial, a MFA, se tornou tão relevante. Ah, sim, o segundo fator. É aquela camada extra que pede um código enviado por SMS, um token de aplicativo ou outra forma de verificação além da senha. Dificulta muito a vida de quem tenta usar credenciais roubadas. Faz sentido. E para analisar as transações em si, o que há de mais avançado? Aí entram os sistemas antifraude mais robustos, que usam tecnologias como inteligência artificial e machine learning. Tanto a ClearSale quanto a Thaís Bertoncini destacam isso. IA na veia. Esses sistemas analisam milhares de dados e padrões em tempo real, comportamento de compra, localização, informações do dispositivo, para identificar transações suspeitas com alta precisão. O grande desafio é conseguir bloquear a fraude sem criar atrito para o cliente legítimo, sabe? E a IA tem sido fundamental para isso. E em marketplaces onde tem muito vendedor, muito comprador interagindo, a complexidade deve ser ainda maior. Com certeza. A segurança em marketplaces, como abordado pela Thaís Bertoncini, exige ainda mais. Além das ferramentas de IA, entram em jogo a autenticação forte para vendedores e compradores, às vezes usando biometria. Biometria, olha só. Sim. A tokenização, que substitui os dados do cartão por um código único e seguro, firewalls robustos e monitoramento constante de comportamento para identificar atividades fraudulentas ou até listagens de produtos falsos. Uau! Toda essa tecnologia de segurança, análise de dados, me faz pensar. Como fica a privacidade do consumidor no meio disso tudo? É uma linha tênue, não? Uma linha muito, muito tênue e extremamente regulada. É impossível falar de segurança de dados no e-commerce brasileiro sem falar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. A famosa LGPD. Ela é o pilar legal para essa questão. A LGPD realmente mudou o jogo para as empresas, certo? Como as fontes descrevem o impacto dela nesse contexto de pagamentos e segurança? As fontes, como os artigos da Thaís Bertoncini e materiais da ClearSale, são unânimes em apontar a LGPD como um marco. Ela impõe obrigações muito claras. As empresas precisam ser transparentes sobre quais dados coletam e para quê. Transparência total. Precisam obter o consentimento explícito do usuário para muitas finalidades e têm a responsabilidade de armazenar esses dados de forma segura, com medidas técnicas e administrativas para protegê-los. E as consequências de não cumprir? Imagino que não sejam leves. Não são, podem ser severas. Vão desde multas, que podem chegar a uma porcentagem significativa do faturamento da empresa, Pesado. até proibições de tratamento de dados e, claro, um dano reputacional imenso. A proteção de dados deixou de ser um diferencial, né? Se tornou uma exigência básica para operar e construir confiança com o consumidor. Além da LGPD, que foca nos dados pessoais, o e-commerce no Brasil parece navegar por um mar de outras leis e regulamentos. Fica até difícil acompanhar tudo, né? É verdade. O cenário regulatório é denso. Podemos pensar em algumas leis-chave que estruturam esse ambiente. Primeiro, temos o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, de 2014. A Constituição da Internet? Exato. Funciona como uma espécie de constituição mesmo, estabelecendo princípios como neutralidade da rede, privacidade e responsabilidade dos provedores. A Thaís Bertoncini o cita como base fundamental. E para o comércio eletrônico especificamente, tem algo mais direto? Aí entra o Decreto 7.962, de 2013. Ele regulamenta o Código de Defesa do Consumidor para o comércio eletrônico, trazendo regras mais específicas. Tipo? O produto, despesas adicionais como frete e garante o famoso direito de arrependimento. Ah, os 7 dias para desistir. Isso, aquele prazo de 7 dias para o consumidor desistir da compra online sem precisar justificar. O direito de arrependimento é um ponto bem conhecido. E o Código de Defesa do Consumidor, o CDC em si,
Como ele se aplica de forma mais ampla às compras online? Olha, o CDC é a espinha dorsal da proteção ao consumidor e se aplica totalmente ao e-commerce. Um ponto crucial que a Thais Bertoncini detalha é a responsabilidade solidária. Solidária? Como assim? Isso significa que, em muitos casos de problemas, produto com defeito, não entrega, tanto o vendedor direto quanto a plataforma de marketplace onde a venda ocorreu podem ser acionados pelo consumidor. Isso é importante para quem compra em marketplaces. Mas existem exceções a essa responsabilidade da plataforma. Ela responde sempre? Não sempre. Existem exceções legais, como quando o defeito decorre de mau uso pelo próprio consumidor, ou quando a culpa é exclusiva do fabricante e o marketplace não tinha como saber do vício. Mas a regra geral é a proteção ampla, buscando facilitar a reparação para o consumidor. Entendi. O CDC também é muito rigoroso contra a publicidade enganosa ou abusiva, o que exige das plataformas um cuidado na verificação dos anunciantes e a manutenção de canais eficazes para denúncias. É muita regra para seguir. E, bom, quem fiscaliza se as empresas estão cumprindo tudo isso? São vários os órgãos com papéis importantes. O CADE, ou Conselho Administrativo de Defesa Econômica, olha para as questões de concorrência, né? Evitando monopólios ou práticas que prejudiquem o mercado. Certo. A Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, tem um foco grande na proteção dos direitos do consumidor no ambiente digital. Foco no consumidor. E o Banco Central do Brasil é quem regula toda a parte de meios de pagamento eletrônico, instituições financeiras, fintechs que operam nesse setor. A Thais Bertoncini menciona todos eles como peças desse quebra-cabeça regulatório. Entendi. E com essa complexidade toda, o que as empresas podem fazer? Fica parecendo um labirinto. O caminho é investir seriamente em compliance, ou seja, em conformidade legal. Estar atualizado sobre as leis e normas não é só uma forma de evitar multas ou processos. É estratégico. É um fator estratégico para construir uma reputação sólida e duradoura. E vale destacar a importância de ferramentas como a plataforma consumidor.gov.br. Ah, sim, essa plataforma é bem útil. Muito. Dados de 2024 do Ministério da Justiça, citados pela Thais Bertoncini, mostram que cerca de 80% das reclamações registradas ali são resolvidas entre consumidor e empresa sem necessidade de ação judicial. Isso mostra que o diálogo e a busca por soluções amigáveis funcionam e são incentivados. 80% é um número expressivo. Mostra que o canal funciona. Olha, olhando um pouco para o futuro agora, quais são as grandes tendências que estão redesenhando o e-commerce, tanto globalmente quanto aqui no Brasil? Vimos que o crescimento continua sendo uma delas, né? Sim, o crescimento é persistente. O Brasil se destaca na América Latina não só pelo tamanho do mercado, perto de 50 bilhões de dólares em receita já em 2022, segundo a Uninter. É muito dinheiro. Mas também pelo ritmo de expansão. E o interesse pelo e-commerce internacional, chamado cross-border, também é enorme por aqui. Um estudo da DHL apontou que mais de 70% dos consumidores online brasileiros fizeram compras em sites de fora em 2022. 70%? Isso mostra uma abertura grande do consumidor brasileiro. E a forma como compramos. O celular e as redes sociais continuam ditando o ritmo. Totalmente. O e-commerce, as compras feitas pelo celular, já é uma realidade dominante e só cresce. A Shopify projeta que, globalmente, pode ultrapassar $500 bilhão em 2024. $500 bilhão. E o social commerce, a venda direta via redes sociais, tem um potencial explosivo, podendo triplicar globalmente até 2025, de acordo com o relatório Tendências 2025. Plataformas como Instagram e TikTok se tornaram vitrines e canais de venda poderosos, muito impulsionados pelos influenciadores digitais. É uma mudança cultural na forma de descobrir e comprar produtos. E do lado das operações das empresas, o que as fontes apontam como movimentações importantes? Logística, talvez? Na área de logística, que é sempre um desafio no Brasil, um estudo da DHL trouxe uma visão interessante. Por conta da pressão econômica global, muitos consumidores estariam priorizando um frete mais barato, mesmo que a entrega demore um pouco mais. Ah, interessante. O preço pesando mais que a velocidade.
Parece que sim. A velocidade a qualquer custo talvez esteja perdendo um pouco de força frente ao preço, mas o rastreamento em tempo real continua sendo algo muito valorizado. Outra tendência logística é a regionalização, buscando simplificar as cadeias de suprimentos e aproximar o estoque do consumidor final. Interessante essa dinâmica entre custo e velocidade na entrega. E a tecnologia, como a inteligência artificial, onde ela entra mais forte? A IA está se tornando onipresente no e-commerce. As fontes da Shopify e do Tendências 2025 mostram seu uso intenso na personalização da experiência, desde as recomendações de produtos até os chatbots de atendimento. Os robôs de conversa. Isso, na otimização de campanhas de marketing, na precificação dinâmica e até na gestão de equipes e estoques. Ela é um motor de eficiência e de melhoria da experiência do cliente, sabe? Entendi. E aquela ideia de integrar o online com o offline, o tal do omnichannel? Continua fortíssima. É o conceito de omnichannel, permitir que o cliente compre online e retire na loja física, ou que veja na loja e compre depois pelo app, por exemplo. Essa fluidez entre canais é cada vez mais esperada pelo consumidor e se consolida como uma tendência importante, como aponta o relatório Tendências 2025. Falamos da China antes pelos pagamentos, mas eles parecem ser um caso interessante para observar as tendências de forma integrada, né? Um laboratório do futuro. Sem dúvida. Como o maior mercado B2C e B2B do mundo, a China, segundo o perfil da AICP e dados da Shopify, oferece um vislumbre de um ecossistema digital muito maduro, infraestrutura logística super avançada, pagamentos digitais totalmente integrados, como a gente comentou. WeChat para tudo. Exato. Um uso massivo de redes sociais como o WeChat, não só para comunicação, mas para comércio, serviços e pagamentos, além dos marketplaces gigantes como Alibaba, Tmall e JD.com que dominam o cenário. Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo é crescimento e avanço tecnológico sem obstáculos. Quais são os desafios que as fontes destacam nesse cenário? Bom, um desafio global, bem ressaltado pela Shopify, é o impacto da inflação no poder de compra. Os consumidores estão mais sensíveis a preço, pesquisando mais, buscando promoções. Isso pressiona as margens das empresas. Faz sentido. E especificamente para o Brasil, a Uninter menciona a forte concorrência dos sites internacionais, especialmente os asiáticos. Ah, a famosa competição chinesa. E toda a complexidade e debate em torno da taxação dessas importações, que afeta diretamente a competitividade das empresas locais. Um cenário bem complexo, assim, com crescimento, inovação, mas também muitos desafios e uma regulação forte. Se a gente fosse resumir, o que tudo isso significa para uma empresa que quer ter sucesso no e-commerce brasileiro hoje? Olha, significa que não há espaço para amadorismo ou para ficar parado. É preciso ter uma visão estratégica muito clara, que combine investimento em tecnologia, especialmente em pagamentos e segurança, O básico bem feito. um profundo conhecimento da legislação e das obrigações de compliance e uma capacidade constante de adaptação às tendências e ao comportamento do consumidor. É um jogo de agilidade e confiança. Então, recapitulando nossa conversa, exploramos a evolução rápida dos meios de pagamento, a importância vital da segurança, como alicerce da confiança do consumidor, especialmente num país com alto índice de fraudes como o Brasil. Exato. Navegamos pela complexa teia de leis, LGPD, Marco Civil, CDC, que regem o setor, e vimos as tendências que moldam o futuro, como a força do mobile, do social commerce, da IA e a integração omnichannel, sem esquecer dos desafios econômicos e da concorrência. Perfeito. A mensagem central que emerge das fontes, especialmente dos insights da Thais Bertolcini sobre governança, é que o sucesso sustentável no e-commerce exige uma postura proativa. Investir em boas práticas de segurança, em conformidade legal, em transparência como cliente, não é apenas custo, é investimento na construção da marca e na fidelização. É construir valor. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica claro. No mundo digital, a confiança talvez seja o ativo mais valioso que uma empresa pode ter.
E para finalizar, deixo uma provocação para pensarmos. A gente falou muito sobre como a inteligência artificial está otimizando a segurança, detectando fraudes com uma eficiência que seria impossível para humanos. À medida que a IA se torna ainda mais central nessas decisões de aprovar ou negar um pagamento, como isso vai mudar nossa própria percepção de segurança e privacidade? Passaremos a confiar mais na análise fria da máquina? Ou sentiremos falta de um elemento humano, de uma compreensão mais contextualizada, especialmente quando uma transação legítima for bloqueada por um algoritmo? É algo para refletirmos sobre como será essa interação nos próximos anos.